Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você, especialmente a você que me ouve, me assiste, tá? Das Pedrinhas. Eu estou gravando esse vídeo daqui através do nosso canal Vale Web TV, o canal que traz as informações do universo gospel, tá? E também através da Rádio Monte. Esse vídeo aqui é diferente, tá bom? É um vídeo longo e diferente. Gostaria que você que está conosco não saísse aqui da audiência, deixasse o like. É que é o seguinte, eu gostaria de trazer aqui um resumão, tá? De alguns assuntos aqui do canal, falar da Igreja Nova Aliança com Deus, falar da Rádio Monte e outros assuntos pertinentes ao Evangelho e ao ministério da Igreja Nova Aliança com Deus e Novade, no setor de Pedrinhas. Então, veja bem, inicialmente eu gostaria de falar sobre a Rádio Monte. A Rádio Monte é uma rádio abençoada e é abençoadora também, porque tem abençoado pessoas, tem abençoado lares. Nós temos ouvintes assíduos da Rádio Monte na cidade de Açu. Para quem não sabe onde é Açu, é aqui no interior do Rio Grande do Norte, na região leste, ou melhor, na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, Açu. Então, temos ouvintes em Açu, ouvintes que retransmitem a rádio, nos procuram para dizer que a rádio já é a preferida da casa, da família dessas pessoas, e nós nos alegramos muito com esse feito. A Rádio Monte é uma promessa que Deus havia feito à minha pessoa há alguns anos e confirmou há cerca de 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, que este projeto iria chegar até as minhas mãos. Então, tenha um cuidado da Rádio Monte, é algo que Deus colocou nas minhas mãos, não é um divertimento. A Rádio Monte não é uma brincadeira que eu criei para as pessoas brincarem e se divertirem. É algo sério, é algo que está dando frutos. Então eu gostaria que você ouvisse a Rádio Monte. Eu vou deixar abaixo aqui na descrição desse vídeo, na descrição é aqui abaixo. Você pode ver no celular ou no computador, onde você estiver assistindo aqui agora, abaixo deixar o link, o site, para você clicar daqui a pouquinho, não agora, tá bom? Fique no vídeo. Mas a qualquer momento que você quiser ouvir a Rádio Monte, tem um link aí. E você, através do site, você pode, você navegando no site da Rádio Monte, você vai passando assim, um pouco mais embaixo do site, tem as opções para você baixar o aplicativo. O aplicativo para iPhone, para smartphone e para computador. Então, aplicativo para você ouvir a Rádio Monte pelo aplicativo. É bem mais prático. Você baixou o aplicativo, aí você ouve a Rádio Monte. Então, a Rádio Monte é diferente. Não é uma rádio que toca só música. Tem muita rádio aí do mundo secular, que toca muita música o dia todo. É como se fosse um pendrive tocando. E aí, com todo respeito, para mim não é rádio. Porque se é para ouvir música o dia todo, eu coloco um CD, um DVD, enfim, um pendrive, coloco no YouTube, coloco o nome músicas, louvores, gospel, e vou ouvir a música o dia todo. Então, para mim, não é rádio. A Rádio Monte é diferente, por quê? Por vários fatores. Primeiro, é uma rádio de Deus. É um projeto que Deus colocou em nosso coração. Então, por ser algo de Deus, então é algo abençoado e abençoador. Segundo, não é uma rádio, como já falei, que fica tocando o dia todo. Não é. É algo especial, porque lá você ouve músicas evangélicas, músicas com letras espirituais, você ouve pregação do evangelho, você ouve reflexões bíblicas, o pão diário. Deixa o like no vídeo, tá bom? Não saia daqui, pelo amor de Deus, você das Pedrinhas, sem deixar esse like. Então, tem a mensagem diária, pão da vida, pensamento do dia, mensagens bíblicas,
tem mensagens para a família, testemunhos de fé e muitos programas como Mão Amiga. O programa Mão Amiga, ele é apresentado diariamente. Então tem manhã, adoração total, programa Adoração Total, inclusive, eu estou gravando aqui esse vídeo agora e nesse momento nós temos algumas pessoas online na rádio, ouvindo a rádio, ouvindo o programa Adoração Total. Tem previsão do tempo, tem Repórter Gospel, Repórter Brasil, são informações para que o ouvinte crente possa tanto adorar ao Senhor Jesus, como ficar bem informado. Então, é algo extremamente inovador esse projeto da Rádio Monte. Se eu fosse você, jamais deixaria de ouvir a Rádio Monte todos os dias. Fica no ar 24 horas sem parar. Tá passando aqui um carro de som, mas eu vou continuar falando. Então fica no ar 24 horas no ar sem parar. É uma rádio abençoadora. Então, nós criamos uma promoção imperdível da Rádio Monte. Que promoção é essa? É a promoção do ouvinte do mês. Todos os meses, você que me ouve aqui, preste atenção. Todos os meses você pode ouvir a Rádio Monte. E você pode interagir no site da Rádio Monte. Você que está no aplicativo da Rádio Monte, no aplicativo, tem a opção de você ir para o site. Então, no site, ao chegar no site, você interagindo na Rádio Monte, preste atenção. Como assim? Você vai entrar no site, fazer o login com seu e-mail e senha, e aí você vai começar a interagir. Pedir música, mandar alô no chat, tá entendendo? Saudar os irmãos na paz do Senhor no chat. Você pode ler as notícias que tem no site, muitas informações também. Você pode, como se diz, interagir de alguma maneira. Então isso vai com que o site, passear no site, não só uma vez por dia. O interessante é que você ouça a Rádio Monte mais de uma vez por dia. Então, isso faz com que o site perceba, através do seu e-mail de cadastro, que você é um usuário presente no site, na rádio. E aí, quando você vai interagindo, vai ouvindo, passando alguns minutos ouvindo, depois que você está ocupado, sai, né? Depois você faz suas coisas em casa ou no trabalho, você volta mais uma vez durante o dia, só à noite. Ele percebe que você é um usuário ativo. Então, se o ouvinte for ouvinte ativo no site, ele vai somando pontos. E a pontuação vai só aumentando dia após dia. Ao chegar no final de cada mês, o site vai somar os pontos e o ouvinte que tiver maior número de pontos, tá? Ele vai receber uma lembrancinha, um brinde, algo simbólico, uma gratificação da Rádio Monte. E eu vou estar entregando a você, se você mora longe, talvez em outra cidade, ou principalmente em outro estado, eu vou estar mandando pelos correios, tá bom? Se você mora aqui na cidade, no município, nós entregamos pessoalmente a lembrança. É uma lembrançazinha, tá? Mas é gratificante. O principal é você se alimentar da poderosa e da santa palavra de Deus. Eu quero também dizer que no mês de maio, foi o mês que nós iniciamos essa promoção do ouvinte do mês, ouvinte top, a irmã Elisângela Dantas. Quero mais uma vez parabenizá-la. Ela foi a ouvinte do mês de maio. Foi a ouvinte do mês de maio, tá bom? Então, sobre a Rádio Monte, era esse assunto que eu gostaria de falar aqui no canal Vale Web Gospel News, onde nós publicamos informações. Esse vídeo aqui é diferente. É uma espécie de resumão, tá? Para você que me acompanha aqui no canal. Não se esqueça, deixa o like no vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal se você me encontrou agora. E compartilhe os nossos vídeos para pelo menos umas 2 pessoas, tá bom? Porque Deus vai te abençoar poderosamente. Não saia do vídeo não, que tem mais assunto aqui no resumão. Mais assunto importante
ainda nesse vídeo, no resumão da Vale Web. Muito bem, meus amados irmãos do canal Vale Web. Gostaria de lembrar mais uma vez, você que me assiste, que nós temos o culto na Igreja Nova Aliança com Deus, Inovade, às 19 horas, todas as terças, quintas e sábados. Às terças-feiras, culto Família no Altar. Quintas-feiras, culto de oração. E aos sábados, culto de louvor. É uma semana abençoada e abençoadora de cultos, aonde nós pregamos Jesus Cristo como a figura principal do nosso culto, que é feito aos céus. Jesus está em primeiro lugar, tá? Através de Jesus que nós cremos que ele pode sim exaltar o ser humano no tempo do Senhor, e não o ser humano que ele é exaltado ou adorado ou como sendo a principal figura do culto. Na Nova Aliança com Deus, nós temos o dever de olhar para Jesus como a figura central. É um culto cristocêntrico. Então, gostaria que você que entrou agora no canal, você deixasse o joinha, você permanecesse conosco, porque neste vídeo longo, nós vamos estar falando sobre alguns assuntos. É um vídeo muito longo, tá? É de pelo menos 1 hora. Mas veja bem, é um resumão aqui do canal. No nosso canal, vamos dar sequência aqui trazendo alguns informes do mundo gospel, trazendo aqui a manchete do site, o fuxicogospel.com.br, onde esse site é um dos sites mais tradicionais do universo gospel, abordando as informações do cenário cristão. Então aqui a matéria de hoje, dia 6 de junho, diz assim: Cathedral of Miracles, a igreja brasileira que tem impactado os Estados Unidos. Aí diz assim: nos últimos anos, um número crescente de igrejas evangélicas lideradas por brasileiros tem surgido nos Estados Unidos, trazendo uma nova dinâmica ao cenário religioso do país. Entre essas, destaca-se a Cathedral of Miracles, que é a Catedral dos Milagres, situada em Lynn, ou em Lyon, Massachusetts, sob a liderança do pastor Marcelo Oliveira e sua esposa Sabrina Oliveira. A denominação pentecostal tem deixado uma marca importante no solo americano. Então essa é mais uma informação, essa é mais uma notícia dada aqui ao seu canal, porque nós já falamos desse assunto anteriormente, nós já falamos sobre esse assunto, é que nos últimos anos alguns pastores do Brasil estão se deslocando, estão mudando a sua visão de expansão ministerial. Muitos são os pastores que têm muitas igrejas aqui no Brasil inteiro, nos 26 estados do Brasil, etc. Nos mais recôncavos, é isso o nome mesmo? Os mais interiores, digamos assim, tem igrejas por aí afora. E de uns 10 anos para cá, tem se intensificado a abertura de trabalhos ministeriais em outros países. E um desses países tem sido os Estados Unidos da América. E aí fica a pergunta: por que os Estados Unidos da América? Hein? Fica essa pergunta. É claro que Deus tem usado pastores para expandir o trabalho. Nem sempre isso aí é falta de direção, é falta de visão espiritual. Claro que não. Mas fica essa pergunta neste momento: será que em dado momento alguma liderança tem se deslocado para os Estados Unidos ou para outros países com a intenção de crescer o ministério simplesmente por ideia própria? Ou seria mesmo o Espírito Santo, como se diz, conduzindo o trabalho? E isso talvez seja a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando está na obra, a obra tende a crescer. O que você acha disso? Eu gostaria que você acrescentasse a sua opinião, deixando o seu comentário aqui abaixo.
é que tem muitas igrejas por aí que não conseguem abrir um trabalho na cidade vizinha, tá entendendo? Não consegue abrir uma nova igreja no bairro vizinho. Não consegue a igreja sair de entre as quatro paredes para evangelizar na praça. Não consegue sequer, talvez, alguns irmãos de algumas igrejas evangelizar os próprios familiares, mas tem vontade de difundir o trabalho, por exemplo, para os Estados Unidos. Tem vontade de sair do Brasil para pregar na Rússia, ou quem sabe na Nicarágua, ou até mesmo na Noruega, não sei. Então o ideal é que seja feito um trabalho, como se diz, devagarinho. Começa pregando aqui, depois vai para ali, até chegar em lugares mais distantes. Mas não podemos questionar a doutrina das outras igrejas, não podemos dar opinião na casa de ninguém. Cada qual sabe o que está fazendo. Agora, repito, é preciso entender se Deus está guiando esses passos, ou apenas resume-se a intenções próprias de cada pregador. Isso é uma intenção pessoal de cada pregador, isso é uma aventura gospel, tá? Um turismo gospel, ou, na verdade, se trata de uma expansão ministerial guiada pelo poder de Deus. Bom, se for guiada pelo poder de Deus, certamente vai dar certo, prospera, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Deus agindo, ainda que alguém discorde, confronte, debata, questione, fica até com raiva, mas as coisas tendem a crescer. Então vamos torcer que Deus esteja com o braço forte, guiando este povo. Segundo o site, ainda segundo a postagem, a publicação no site, deixa o like aqui no vídeo. Segundo a informação do site aqui, a igreja trabalha com libertação, com orações de libertação, e tem atraído muitos fiéis, multidões, tem tido a vida transformada pelo poder de Deus. Eu acredito sim que Deus está nessa obra. Eu acredito que Deus está nesta obra porque as pessoas estão procurando e estão saindo de suas casas entristecidas, voltando após o culto com as mãos cheias da graça do Espírito Santo. Eu creio de fato que muito provavelmente seja a obra do poder de Deus. Aqui nesta mesma matéria chama a atenção de muita gente o fato da igreja do pastor Marcelo Oliveira, que trabalha com cura e libertação. O nome da igreja é Cathedral of Miracles, Miracles, que é Catedral dos Milagres, igreja de milagres. No caso é neopentecostal, né? Pronto. Aqui diz que é uma igreja muito bonita, a estrutura é como se fosse um lugar de rico, um lugar bem interessante. Na fotografia no site aparece uma catedral muito grande, tá? Com uma estrutura muito chamativa. E algumas pessoas estão dizendo que é igreja de rico. Bom, aí eu não sei. Se Deus abençoou o ministério, para que pudesse fazer um prédio bonito, e nesse prédio bonito existe o clamor a Deus com sinceridade, as pessoas buscam nesse lugar luxuoso a presença de Deus com humildade e com temor, não há razão alguma para ficar discriminando ou tecer comentários para ser preconceituosos contra esta igreja, simplesmente porque é uma igreja luxuosa. Às vezes, nós temos a intenção, o povo da fé tem um pensamento da seguinte forma: igreja grande não tem poder de Deus. Igreja luxuosa, Deus não está ali, não tem a presença. Eu fui uma igreja grande, de muita gente importante, muita gente rica, não senti a presença de Deus não. Aí fui uma igrejinha do interior desse tamanho, tá? No fundo do quintal.
aí sentia a presença de Deus. Tem gente que é assim, que diz assim e que sempre fala dessa forma. Veja bem, não é pelo fato, eu vou ser sincero, não é pelo fato apenas de ser uma igreja grande, luxuosa, como o Templo de Salomão, em São Paulo, da igreja universal. Não é porque é uma igreja grande que Deus não vai estar ali, necessariamente. Não é comprovado isso biblicamente. Isso não é comprovado. Agora, a igreja grande, as pessoas não se conhecem, e por não se conhecer, porque, por exemplo, uma igrejinha pequena você tem o quê? 50, 60, 80 membros. Então fica praticamente uma comunhão, uma comunhão entre eles muito forte, porque todos os dias estão olhando no rosto de cada um. O pastor conhece cada um deles e existe uma amizade, uma comunhão maior. Geralmente são pessoas, não todas, mas são pessoas mais carentes. Então, por ser mais carentes, elas estão sempre umas com as outras conversando, pedindo oração. Existe sim maior facilidade de um entrosamento. É como se um dependesse da oração do outro, estão sempre em círculo, vivendo ali, pertinho um do outro e tal, etc. A igreja grande, que tem num culto 8, 9, 10 mil membros, digamos assim, então quem está na frente, quem se senta sempre no banco da frente, mal conhece o que está lá atrás. E aí não tem muita comunhão uns com os outros. Entenda, nesse ponto aí. Entenda, não é que tem comunhão. Com Deus, se a pessoa buscar a Deus, tem. Entenda, a amizade uns com os outros é mais difícil, por ser igreja grande. E o pastor, ele não conhece de fato todas as pessoas. Não conhece, não tem como conhecer. Principalmente se for um pastor de pouco tempo na igreja e se sair, se for mudado logo. Então, é complicado. Há algumas questões que devem ser bem explicadas aqui, para não achar que Deus só está na igreja pequena. Deus está em qualquer lugar, desde que as pessoas, estando elas em igrejas pequenas ou igrejas grandes, estejam com o coração sincero, estejam buscando a Deus com o coração temeroso. Aí Deus é atraído e Deus chega no lugar. E Deus chegando, a história muda. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. É preciso buscar a Deus com sinceridade. Porque quando você busca a Deus com sinceridade, Ele chega na sua vida. Com o coração sincero, Ele há de chegar. Então, essa igreja aqui é uma igreja grande, é uma igreja que traduz luxuosidade, essa é a grande razão, essa é a grande realidade. E muita gente tem questionado essa igreja aqui, porque é chamada igreja de rico. Mas eu acredito que se você for pobre e ir lá visitá-la, não vai ser excluído. Eu acredito que não. Outra informação aqui, veja bem, que diz aqui no site, diz assim, mural da vergonha. Igreja expõe na internet nome e pecado de membros disciplinados. Isso aqui é interessante. Vamos aqui olhar. Opa lá. Vai abrir aqui o site. Pronto. Mural da vergonha. Igreja expõe na internet nome e pecado de membros disciplinados. Esse é o resumão do canal Vale Web TV Gospel, a informação gospel para você. A igreja ONI, no Rio de Janeiro, causou polêmica ao usar suas redes sociais para divulgar uma carta aberta, detalhando recados e punições aplicadas a alguns de seus obreiros. A publicação, assinada pelo presbitério da igreja, visa tratar de questões de integridade e santidade, mas gerou diversas reações entre os fiéis e a opinião pública. Então, como já sempre eu falo aqui, cada igreja tem a sua doutrina. E quem tem juízo, né? Quem tem a mente que funciona, desculpa a expressão, mas essa é a realidade, não deve se entrar em questões de doutrina da casa de seu ninguém.
Cada qual tem o seu jeito de trabalhar. Mas, biblicamente, o ideal é que as igrejas, os ministérios, mantenham a doutrina da palavra. Porque se você não está entendendo, preste atenção, deixa o like no vídeo, comenta aqui abaixo. Como é assim? Cada igreja tem seu jeito de trabalhar. Eu costumo dizer que é a liturgia do culto. Está entendendo? Agora, a doutrina da palavra é para todas as igrejas. Você entendeu como é que é? A doutrina da palavra de Deus tem que ser, se a pessoa tiver juízo e temor a Deus e sabedoria, tem que aplicar a doutrina em qualquer ministério. Não é a Bíblia mesmo? Não é o mesmo Deus? Então o ensino é para todos. Mas existem algumas regras internas das igrejas que são doutrinas que são criadas ali no estatuto interno, e aí cada qual tem o seu. Exemplo, tem igreja aí que não disciplina ninguém. Pecou, a igreja abraça, perdoa, mas a maioria das igrejas, quando alguém está em pecado, aí coloca no banco, né? Está orando, está buscando, está louvando, está pregando às vezes, tem um momento de saudação, enfim, tem algum cargo na igreja. Então a grande maioria das igrejas disciplina a pessoa, umas com mais rigor e outras com menos intensidade de rigorosidade. Mas o fato é que geralmente há uma disciplina, mas algumas hoje em dia não disciplina. Aplica uma injeção de amor e ali fica, na verdade, como se diz, uma bola de neve. Opa, bola de neve é o próximo assunto aqui neste vídeo. Então, nessa igreja aqui no Rio de Janeiro, Igreja One, né? Igreja One, está aplicando a disciplina com seus fiéis dessa forma. O obreiro, no caso o obreiro, ele acaba fracassando, aí o que acontece? O pastor, né, coloca o obreiro no banco, digamos assim, e coloca na internet o nome dele e o motivo pelo qual o obreiro ficou disciplinado, para que todos possam saber a questão o nível da santidade dele, como é que está a santidade, o compromisso com Deus e tal, e tal, e tal. Então fica sabido por todos o relacionamento do obreiro com Deus, como é que está a condição espiritual dele, e ali não tem como fugir da boca das pessoas. E aí é a doutrina da igreja, mas muitos comentários desfavoráveis a esse comportamento. E aí você que está me assistindo aqui pode perguntar, e aí pastor, qual a sua opinião? Ou então, e aí pastor, o que a Bíblia diz? Bom, é o que eu falei, a Bíblia é para todo mundo. Não é só para crente, não é só para a igreja neopentecostal ou pentecostal ou igreja tradicional ou católica. A Bíblia é para todas as pessoas. O que a Bíblia diz? Segundo o apóstolo Paulo, que Deus deu a ele a doutrina para as igrejas, para ensinar e orientar o povo, né? Segundo o apóstolo Paulo, o melhor, ainda que doa nas pessoas, é quando alguém pecar no meio da igreja, para que haja temor por parte do pecador e por parte dos demais, é que a pessoa venha a ser disciplinada, venha ficar disciplinada por um tempo. E o tempo aí quem vai dizer é a direção da igreja. Por quê? Disciplinada para que haja temor. E para que haja mais temor ainda, segundo a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, o ideal é que a pessoa seja apresentada para a igreja, ele aqui pecou, e que todos fiquem sabendo sim do que aconteceu com ele. Está entendendo? Para que haja temor dos demais. Agora, botar na internet, a Bíblia não fala na internet. É para ser apresentado ou apresentada a pessoa diante da igreja. Então, até aí é bíblico. Mas botar na internet, os satanistas, os espíritas, os céticos, enfim, os ateus, o povo do mundo, os afastados, vão ficar sabendo que aquele obreiro está em pecado. Aí, biblicamente, não é recomendado. Aí já é uma doutrina da própria igreja.
E eu já falei, cada qual tem a sua doutrina, não deve ser questionado. Mas, biblicamente, o ideal é apresentar o irmão ou a irmã que pecou diante da igreja e dizer a razão pela qual ele ou ela está afastado das atividades eclesiásticas por um tempo X. É isso que a Bíblia diz. Então, expor o nome na internet não é bíblico, é doutrina da igreja. Mas quem está lá, quem está trabalhando ou congregando nessa igreja, deve respeitar, já que está se alimentando naquela igreja, está entendendo? Então, quem não é dessa igreja, não discorda, talvez, não vai alterar nada, né? Porque não tem como mudar o estatuto, né? O comportamento, as atitudes do pastor. Então, biblicamente, é isso. É ideal que a pessoa seja apresentada na frente, no altar, e dizer, olha, está aqui, essa pessoa pecou, o obreiro vai ficar disciplinado, por exemplo, durante 6 meses. É assim que a Bíblia fala. Então, como já tinha dito, bola de neve. Deixa o like no vídeo. Bola de neve, aqui é o resumão do canal. Ultimamente, nós temos visto muitos vídeos aqui na internet sobre a igreja Bola de Neve. O nome Bola de Neve é um nome sugestivo. Qualquer pessoa que você pergunta, tudo bom com você? E ela está tudo mal, porque os problemas foram crescendo, as dívidas foram crescendo e virou uma bola de neve. Então, bola de neve é um nome estranho mesmo. Qualquer pessoa diz, olha, eu estou endividado, devo R$1 milhão, porque não paguei as contas e foi crescendo e virou uma bola de neve. Então, o nome bola de neve representa na mente de muita gente um grande problema. Então, de onde foi esse nome que tiraram para botar o nome dessa igreja de bola de neve? Misericórdia. Sinceramente, não tem sentido. Não tem sentido. Então, a direção da bola de neve resolveu entregar o cargo, a função de pastor-presidente. Quem sabia disso? Depois do episódio envolvendo a bola de neve, alguns pastores, alguns cantores que congregaram nessa igreja ou uma das igrejas no passado, tá? Por exemplo, o cantor Rodolfo Abrantes, ele e a esposa dele saíram dessa igreja em 2011 devido a alguns problemas, mas saíram calados, sem dizer no que aconteceu. Só que agora, recentemente, o cantor Rodolfo Abrantes, com a esposa, abriu a boca, explicando as razões pelas quais teria saído da bola de neve. E entre essas razões, segundo informou o próprio cantor, é de que lá na bola de neve, a doutrina, o tratamento específico de lá, da questão interior da igreja, é de absurdas opressões. Existe uma perseguição muito forte, uma opressão, segundo informou o cantor Rodolfo. Uma opressão muito forte, uma perseguição e até casos de zombaria, né? Segundo o cantor, né? Quando ele congregava, né, naquela igreja, ele observava que até as pessoas do som eram zombadas. E daí por diante, surgiu outro vídeo aí também de um pastor que congregava na bola de neve, diz que realmente tudo isso era verdadeiro. Havia zombaria, mangação, zoação. Eles têm um jeito meio agressivo de se comportar com os membros e principalmente com os que fazem a obra, os pastores, dirigentes de igrejas. E tem uma questão financeira também envolvendo aí essa situação, que nós não temos muitos detalhes, mas há quem fale também que houve uma espécie de falta, né, de gestão financeira durante algum tempo. Então, houve esses problemas aí, e nós temos informações de que o pastor presidente do Bola de Neve resolveu se afastar por um tempo da direção do ministério. Segundo ele, a esposa desse pastor está muito mal emocionalmente, muito provavelmente com crises, né, picos de ansiedade generalizada, ou até mesmo início de depressão, justamente por causa desses problemas, que não deixa de ser um escândalo para a igreja brasileira.
E ele está dizendo que vai cuidar da esposa dele, vai cuidar por um tempo da casa, né? Da casa dele. E quem sabe depois retorna. Ele agradeceu a cooperação dos membros, a compreensão também, e apresentou os pastores que eu, digamos, chamo de retaguarda do pastor presidente, que irão assumir o seu posto por um tempo, ninguém sabe quanto tempo, talvez meses ou até ano ou anos, Deus é quem sabe. E ali a bola de neve segue como uma bola de neve. Então o que aconteceu? O que aconteceu, o que me chamou muito a atenção é que a bola de neve é uma igreja muito criticada, principalmente porque lá as pessoas vão sem libertação, precisando de uma libertação, mas quando chegam lá, do jeito que elas estão, são recebidas com amor, quer dizer, esse amor é um amor estranho, mas são recebidas com o que eles chamam de amor, e ali as pessoas são abraçadas com esse tal de amor, eu não sei que amor é esse, e ficam lá do mesmo jeito. Quem conhece Jesus tem que mudar de vida. A pessoa está cheia de vícios, está cheia de manias carnais e vai para a bola de neve e fica do jeito que está. O importante é o amor. Isso é mentira. A Bíblia diz que a pessoa se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. E eles defendem a ideia de que o pecado sexual, o que é pecado sexual? O ato sexual fora do casamento, o ato sexual com pessoa do mesmo sexo, não é pecado. E é pecado, biblicamente é. Então eles tornaram a palavra de Deus em nada nessa parte aí, criando a sua própria doutrina. Paulo fala que no final dos tempos os próprios mestres, eles iam criar seus próprios conhecimentos para defender a sua tese. Então a bola de neve, de fato, não é uma igreja séria para se congregar. Sinto muito, tá? Mas não é uma igreja onde as pessoas devem confiar que ali é o caminho correto para se chegar à salvação eterna. Mas todos que estão lá, pastor, estão perdidos? Não, necessariamente não. Por quê? Porque ainda existe neste mundo pessoas que não se atentam para entender de fato o que a Bíblia diz. Ainda tem muitas pessoas no mundo gospel que estão se envolvendo por causa de uma alegria do irmão, do envolvimento do outro, de um cantor famoso, de um evento gospel que fizeram, e aí são atraídos por outras questões, não de fato pela palavra verdadeira. Como assim? Vou explicar melhor. Existem pessoas na igreja Bola de Neve que são pessoas do coração bondoso, temerosas a Deus, porém estão sendo enganadas por uma doutrina que não vem de Deus. Então essas pessoas que estão sendo enganadas são pessoas que Deus ainda vai tocar no coração delas para salvá-las. São pessoas que o Senhor ainda vai abrir os olhos espirituais e um dia, eu espero que muito em breve, todas elas possam abrir os olhos como Saulo abriu. Lembra de Saulo? Saulo perseguiu os crentes por muito tempo, matou crente, perseguiu a igreja, porque ele estava cego espiritual. Então ele tinha uma religião, mas era cego. É o caso de todos aqueles que estão na bola de neve. Está entendendo? Estão vivendo uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual muito forte, que é capaz de dizer assim, o que é certo está errado e o que é errado está certo. Então a nossa oração é para que todos possam abrir os olhos. E eu digo uma coisa a você, quando esse povo que congrega na igreja Bola de Neve abrir os olhos, aí essa igreja fica sem membro. Tá entendendo? Porque Deus abrindo os olhos dessas pessoas, elas vão enxergar que de fato estavam buscando a Deus, mas da maneira errada. Buscar a Deus da maneira errada é você navegar sem direção. É você estar indo para o caminho certo,
mas andando errado, andando para trás. É complicado. Mas só entende isso quando a pessoa só vai entender isso quando o Espírito Santo abrir os olhos. Porque por mais que um vídeo desse chegue ao coração de muita gente, ou quem sabe muitos conselhos, reuniões, palestras sejam dados ou feitos para essas pessoas, acha que é criticando, acha que está zombando da fé dessa pessoa, não vai receber. Quando o Espírito Santo convencer o homem do pecado e da justiça, aí vai de fato abandonar as práticas que estão praticando, estão operando. Vamos crer somente que isso ainda vai passar e que Deus de fato será exaltado através dessas pessoas. Então, mais uma informação, deixa o like no vídeo aqui, tá bom? Sobre aqui, deixa eu me ver. Pronto. Mais uma informação. A informação que nós recebemos ultimamente aqui no YouTube é de que o Rio Grande do Sul, né, nós sabemos, está passando por uma grande aflição. Os irmãos já sabem disso, por causa das fortes chuvas e a decorrência das enchentes que inundaram várias cidades, vários municípios do Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul tem sido castigado tanto ultimamente. Quem se lembra da Boate Kiss? Então, é uma região muito castigada. E nós observamos que de uns dias para cá, aqui na internet, nas plataformas digitais, tem um vídeo aí rodando de um certo padre. O padre, durante uma missa, né, religiosa, na sua liturgia, não sabemos de fato ainda de onde esse padre é, de qual, né, igreja ele pertence, enfim, bom, mas é católico. O padre, ele falando na mensagem que ele está pregando sobre o Rio Grande do Sul. E esse padre fala dizendo que o Rio Grande do Sul é uma região onde não se busca Deus. Palavras do padre. Entenda isso, né, irmãos? Não se busca Deus e tal, e por esse motivo o Rio Grande do Sul estava sendo castigado pela justiça de Deus, digamos assim. E aí esse vídeo viralizou. Esse vídeo ganhou outra dimensão, e aí nós observamos que de imediato, algumas autoridades religiosas também, claro, que não são da igreja evangélica, nem católica, certamente, de outras religiões do Brasil, começaram a se revoltar contra esse comentário e começaram a expor a sua contra-argumentação, a sua investida argumentativa, dissertativa contra esse comentário eclesiástico do padre, inclusive falando em até, se for preciso, um processo, achando que seria uma espécie de um comportamento, digamos assim, de perseguição religiosa. Como assim? É que o padre, em sua fala, dizendo ele que é como se o gaúcho não buscasse a Deus, né? Buscasse outro tipo de religião. Tá entendendo? Aquela religião que nós sabemos que não busca a Deus, pronto. Então entenderam algumas instituições, algumas pessoas que representam elas, entenderam que o padre estava expressando uma espécie de intolerância religiosa. Aí não gostaram. Então estão querendo combater esse combate, digamos assim, que não é o combate que Paulo combateu. E virou aí uma espécie de polêmica aqui na internet. Mas é isso. Já outra pessoa entrou na internet também para dizer que o Rio Grande do Sul está passando ainda por esta celeuma, porque Deus entrou com juízo nesta causa. Porque as pessoas também não buscam a Deus naquele estado. Então tudo isso tem gerado um certo descontentamento entre as pessoas que ouvem este tipo de conteúdo
e comentam abaixo em seus vídeos falando coisas que é como se fosse uma grande insatisfação. Então, o que você acha disso, pastor? O Rio Grande do Sul está passando pelo que está passando porque é a mão de Deus? Deus se revoltou contra aquele estado? Na verdade, meus amados irmãos do canal, primeiro, tempestade, frente fria, geada, né? Chuva forte, chuva fina, fraca, enchente, acontece em qualquer lugar. E acontece desde que as pessoas estejam vivendo nesta terra. Sempre aconteceram. Porém, existem momentos, e aí temos que saber que momento é esse, para saber de fato se é ou não Deus. Mas existem momentos que Deus resolve sim chamar a atenção dos seus filhos, que estão se rebelando contra Ele. Biblicamente, aí vamos para a Bíblia, biblicamente, nós observamos não só no Antigo Testamento, mas com muita frequência no Antigo Testamento, nós observamos Deus fazendo grandes reboliços para chamar a atenção dos seus filhos. Observamos Deus castigando veementemente o povo de Israel devido à falta de regularidade espiritual. O povo de Deus em Israel não tinha uma espiritualidade regular, não tinha o temor constante. Um dia adorava a Deus no monte, outro dia adorava a Baal. Então, isso deixava Deus muito insatisfeito. E naquela época, Deus usava até mesmo os inimigos de Israel, ou permitia que esse povo se levantasse com fúria contra Israel para abater Israel. Existe uma passagem lá em Juízes capítulo 6, se eu não me engano agora, que o próprio Deus deixou o povo de Israel nas mãos dos inimigos, porque o povo estava desobedecendo a Deus, sim. Então o próprio Deus deixou os midianitas dominar Israel por muito tempo. Então já pensou o povo de Deus ficar subordinado sob o domínio do poder das trevas? Deus permitiu. Então, se Deus permitiu no passado, quem somos nós para não crer que Ele possa, sabe? Não podemos dizer que não. Tá? Porque Deus é um Deus soberano. Ele é quem sabe o que está fazendo. Uma coisa eu lhe garanto. Nos dias de hoje, não só no Rio Grande do Sul, do Brasil todo, inclusive aqui onde eu moro, no mundo todo, uma coisa eu lhe garanto. O povo da terra no dia de hoje não está mais santo do que o povo de Israel na época dos juízes, não, viu? O povo da igreja de hoje, a igreja moderna, não está santa, como na época de Pedro, Paulo e João, não. Isso eu lhe garanto. E acontecia o que acontecia naquela época, quanto mais nos dias de hoje. Então, por que não acreditar que Deus esteja assim fazendo justiça na terra? Podemos crer. Não seria religiosidade, não seria fanatismo religioso, não seria perseguição religiosa, seria uma realidade bíblica. Que as pessoas elas querem receber muito vitória de Deus sem merecer. Então, repito, não só na região gaúcha, mas em todo o Brasil, Deus está olhando sim as coisas, são muitas coisas que estão fazendo que não agradam a Deus. A igreja muitas vezes não agrada a Deus. O povo que não é de igreja também deixa Deus muito insatisfeito. São muitas coisas e Deus está vendo. Então nós vamos pedir a Deus misericórdia, porque está chegando o final de muita coisa, dos tempos, e aí nós temos que escapar da morte espiritual. Nós precisamos fugir do pecado que nos leva à morte espiritual. Quantos estão nesse momento no leito do hospital para partir, para morrer, deixando saudade no seio da família, filhos, esposa, mas partem para a glória de Deus, partem para os céus. O pior é partir sem Jesus. Então,
Possa ser que seja assim a mão de Deus. Possa ser. Possa ser que sim. Deus é quem sabe. O fato é que temos que orar pelas pessoas. Outro assunto, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Outro assunto que chamou a atenção nos últimos dias, tá? Foi alguns pastores, alguns cantores, pregadores que estão deixando o altar do Senhor para se aliançar com partidos políticos que não defendem a bandeira do Evangelho. Eu tenho notado nos últimos anos que tem acontecido muito isto, de as pessoas terem migrado do altar do Senhor para subir em palanques aonde tem uma imensa sujeira espiritual. Preste atenção. Nós, da Igreja Nova Aliança, não doutrinamos os irmãos, não ensinamos a ninguém que política é coisa do diabo. Ao contrário, nós, da Nova Aliança, não ensinamos a ninguém que os irmãos que vão defender um candidato ou vão ser candidato e vão para o inferno. Não é isso, porque biblicamente não existe nenhum argumento que fale isso, tá? Mas existe um perigo aí. Que perigo é? A ciência política claramente nos faz compreender. E o dia a dia político, o cotidiano político, sabe? A diária, o fazer político, o fazer política, nos faz compreender o ato em si, a dinâmica política, nos faz compreender que, na verdade, é muito arriscado um servo de Deus mesmo, que tem chamado de Deus e compromisso com a obra e promessa para, sabe, se envolver nesse processo político. Por quê? Porque primeiro muda a visão. Porque você vai entrar na política, você vai entrar para quê? Para ganhar. Ninguém vai ser candidato para ficar perdendo voto. Ficar só não. Se entrar é para ganhar. Então, quando você entra na política, você quer vencer a disputa. Aí é que pega, porque para você vencer, você tem que quebrar protocolo. Aí você tem que esquecer a palavra, muitas vezes, de Deus. Você tem que, às vezes, enganar ou até mentir. E o pior, quando está acostumado a mentir e a enganar, aí passa o quê? Às vezes a roubar. A roubar. É isso mesmo, no popular, roubar, pronto. Então não é arriscado? É muito arriscado você se envolver com política, porque pecado não é ser político honesto. Mas quem é honesto hoje em dia na política? Poucas pessoas, né? Pronto. Aí tem como você fazer parte desse grupo de poucas pessoas? Será? Você confia em você mesmo? Você confia no amanhã? Será que o seu grupo político vai sim deixar você à vontade? E aí? Então, o candidato crente que tem chamado de Deus, ele tem que orar muito para não se contaminar. E se quiser ir para cima, que vá, mas sabendo que é um caminho muito perigoso. Muitos candidatos que vão, eu conheço alguns, tenho até nomes inclusive, não é ir chutando aqui não, eu conheço pessoas que começaram bem na igreja e foram para a política e hoje não são mais as mesmas pessoas. Tá entendendo? Estão nas igrejas porque consegue voto também na igreja. Não é porque adora Jesus como no começo. Perderam praticamente o temor, o compromisso com a palavra. E perde, sabe o quê? A visão. Perde muita visão. Eu vejo que eles perdem a visão espiritual. Fazendo alianças, por exemplo, com partidos, coligações ou candidatos que, ao invés de respeitar a doutrina da palavra de Deus, já que a pessoa é crente, né?
Eles pisam na palavra e oferecem o quê? Dinheiro. E aí a pessoa se cala, a pessoa fica calado, aí recebe o dinheiro, aí envolve-se na doutrina de Satanás ou a doutrina da ciência diabólica. Quantos estão com vontade de dizer assim, eu vou para a política para tentar mudar a história da igreja através dos projetos, da lei que eu vou implementar. Mas quando chegam lá, acabam ficando entristecidos com a luta que vão ter que enfrentar e ali acabam ficando calados o tempo todo. E não se torna mais como poderia se tornar o porta-voz do povo de Deus na Câmara, do Poder Legislativo ou Executivo. Não é fácil. Não é fácil. Então o que eu digo para você neste momento, que tenha calma, paciência, ore mais, porque muita gente está se preparando para esse ano mesmo, dizendo assim, eu vou ser candidato que Deus me chamou para liderar. Davi foi rei, liderou muito bem Israel. José foi governador. Mas eu pergunto nesse momento, José foi governador. E você vai ser governador? Rei Davi foi rei. Mas será que você tem chamado? Porque José foi governador, Neemias se tornou governador, aí você vai ser também? Tem certeza? Ou foi só para eles? Será que você tem capacidade de passar pelo que José passou para se tornar governador? Pense nisso. Porque o que Deus tem para um, às vezes, nem sempre, tem para outros não. Está entendendo? Então são coisas que devem ser pensadas e repensadas para você não se perder. Então nesse momento, eu peço que você reflita sobre esse assunto. Porque Deus quer de fato pessoas que defendam o Evangelho. Mas será que você só defende o Evangelho se for para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para a governadoria? Será? Se for assim, então vá em frente, tá bom? Se livre do mal, busque a Deus e se eleja governador, se eleja deputado federal, presidente da República. Me diga uma coisa, cá para nós aqui, como seria um presidente da República do Brasil, pastor? Como seria? Tem tanto crente pensando nisso. É bom se o presidente do Brasil fosse um pastor. Para quê? Não dava certo. Acabava com a igreja, com o país. Parece uma loucura falar isso, né? Tem muita gente enganada. Primeiro, se ele fosse ser um pastor presidente, a igreja se alegraria e o Brasil todo, o povo do Brasil, se manifestaria contra, se rebelaria contra o pastor presidente. Mas se ele fosse um presidente pastor, o Brasil se alegraria, talvez, ou metade do Brasil, mas a igreja se manifestaria contra o presidente pastor e ficaria envergonhada. Porque como presidente pastor, ele iria votar e defender as causas do mundo. E o lado pastor dele ia ficar camuflado, né assim? Camuflado. E aí Deus seria blasfemado. Então não pode, não deve. Parece uma loucura, mas não pode. Se um presidente do Brasil for evangélico mesmo, ele vai ser apedrejado, zombado. A igreja se alegra, mas o povo do mundo não vai aceitar. Então vai ter que abandonar a igreja para ser presidente do Brasil? E aí, como fica? Bom, se tiver chamado de Deus, Deus vai cobrar. Então não dá certo. Cada qual no seu chamado. Eu acredito que Deus chamou cada um com um chamado. Então, quando você recebe um chamado de Deus, você tem que receber com alegria, ainda que machuque. Que Deus vai te honrando pouco a pouco, tá bom? Vou ficando por aqui. Dizer que Deus é maravilhoso, dizer que você pode continuar ouvindo a Rádio Monte. Vou deixar aqui abaixo na descrição desse longo vídeo, tá bom? O link do nosso site. Repito,
tem a promoção aí no ar. O ouvinte top do mês, tá? Nós colocamos a foto dele no site, nós honramos com uma lembrancinha no final de cada mês. E os cultos na Igreja Nova Aliança com Deus, com a permissão de Deus, terça, culto família no altar, quinta, culto de oração e sábado, culto de louvor a Deus, às 19 horas. Deus abençoe a sua vida poderosamente, Deus proteja a sua família, a sua casa e que te guie nesses caminhos que você tem tanto trilhado por aí. Fico por aqui e até o próximo vídeo. O canal, então, ficando por aqui. A qualquer momento eu volto com mais um tema relevante, tá bom? Com a permissão de Deus aqui no canal. Que todos possam receber o nosso canal com alegria, porque é um canal que tem contribuído com a comunicação cristã no Brasil através do YouTube. Fique com Deus.